Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de processamento. Vamos começar a falar agora dos sistemas CR e seus componentes. O CR é a radiografia computadorizada e neste processo utilizam-se os aparelhos de radiologia convencional, os mesmos utilizados para produzir filmes radiográficos, os mesmos processos que utilizávamos antigamente, porém substituem-se os chassis com filmes em seu interior por chassi com placas de fósforo, quase que não sai. Então, nesse processo a gente utiliza os mesmos equipamentos de raio-x convencional que a gente sempre utilizou, só que em vez de sensibilizarmos o filme, a gente sensibiliza as placas dentro do cassete, tá? Então, nós temos o chassi dos tamanhos, os mesmos que a gente utilizava, ó, 18 por 24, 35 por 35, 35 por 43 e o 24 por 30. Só que nesses cassetes, ao invés de eu ter a película radiográfica, o ecrã, eu tenho uma placa sensível à radiação e ela vai armazenar a imagem, tá? Após esse processo, a gente passa o cassete com a imagem pela leitora de CR e ela faz o descarregamento da imagem contida no cassete, aqui, ó, o chassi, e manda essa imagem para o computador. Aí a gente tem, por exemplo, ó, a Workstation e a impressora. Então, no Workstation, a gente faz a leitura do cassete, a imagem vai para a tela, aonde a gente vai processar, identificar e etc. E caso haja necessidade, nós vamos imprimir, seja em papel fotográfico ou na película, tá? Nesse sistema a gente já consegue mandar a imagem direto para o computador do médico ou para o sistema, de acordo com a necessidade da rotina, tá? Sistema DR. Radiografia digital. Esse DR é o que a gente chama de 100% digital, tá? Imagens adquiridas por aparelhos de raio-x que, ao invés de utilizar os filmes, possui uma placa de circuitos sensíveis aos raios-x que gera uma imagem digital e a envia diretamente para o computador na forma de sinais elétricos, da mesma forma que é feito nos sistemas que já foram fabricados de forma digital, como alguns aparelhos de mamografia, ressonância magnética, tomografia, e por aí vai, tá? Então, as vantagens dos sistemas digitais: facilidade de exibição das imagens, redução da dose de raio-x, porque já que a gente não precisa mais sensibilizar a película, a quantidade de radiação utilizada diminuiu consideravelmente, facilidade de processamento das imagens e facilidade de aquisição, armazenamento e recuperação da imagem. Então, como a gente tem essa imagem armazenada, caso haja uma necessidade de reimpressão, esse exame não precisa ser refeito. É só a gente recuperar a imagem no sistema pelo número do paciente, seja ele o número de matrícula, o nome, seja da forma que for. A gente entra no sistema, recupera essa imagem e imprime caso seja necessário. Sistema PACS é uma rede complexa de computadores que foi criada para gerenciar as imagens, que pode se conectar a todas as modalidades com emissão digital, como eu falei anteriormente. Aí aqui nós temos os aparelhos que normalmente são envolvidos no sistema PACS, tá? O arco cirúrgico, nós temos o mamógrafo, o aparelho de raio-x, ultrassonografia, tomografia ou ressonância, hemodinâmica e por aí vai, tá? Todos os itens do setor de diagnóstico podem ser interligados ao sistema PACS. Há vários tipos de rede de comunicação que se integram ao PACS. A gente tem o H17, Healthcare Level 7, Cuidado de Saúde nível 7, o RIS, Sistema de Informação Radiológica, e o IS, Sistema de Informação Hospitalar, e todos eles são integrados ao PACS. Vantagens do PACS: eliminação de situações de filmes trocados, danificados ou perdidos,
redução do impacto ambiental e dos riscos para a saúde associados ao processo químico, com o resultado da diminuição do seu uso, facilidade na consulta de especialistas de fora, como na teleradiografia. Então, como a gente pode enviar essa imagem para o sistema, o médico que vai laudar ou até mesmo o médico que vai visualizar essas imagens tem mais facilidade de acesso, tá? Servidor DICOM ou DICOM, depende do gosto do freguês. Desculpa. É um conjunto de normas para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica, as imagens, num formato eletrônico. O padrão DICOM é uma série de regras que permite que imagens médicas e informações associadas sejam trocadas entre equipamentos de diagnóstico gerador de imagens. Então, os prós e os contras da radiologia convencional. Os prós: baixo custo de implantação e de manutenção e o fluxo tradicional dos exames. Os contras: a qualidade da imagem é limitada, tá? A gente tem uma perda de qualidade de imagem, custos, processos e problemas dos filmes convencionais e um baixo item de detecção de estágios iniciais. Então, como ela tem uma perda de qualidade da imagem, processos patológicos iniciais, que tem uma imagem bem discreta, que demanda uma alta qualidade de imagem, tem uma detecção muito inferior nos processos convencionais, tá? Contras: o primeiro problema, perda de filmes. Na radiologia, quando existe desaparecimento do filme, ocorre pelo menos uma vez por semana. Em lugares que tem um fluxo muito intenso, isso acontecia até mais vezes do que isso. Risco de auditorias médicas devido ao sumiço do filme. Chamar o paciente para refazer o exame, então a gente expõe o paciente à radiação novamente. Danos à imagem perante o paciente, perante o médico solicitante e as operadoras, os planos de saúde. Destruição da rotina e da programação de trabalho dos funcionários, porque esse paciente, normalmente, quando ele retorna ao serviço para fazer a repetição do processo, ele entra dentro de um cronograma que já está preparado para os outros pacientes marcados naquele dia. Então, normalmente, esses processos, eles desestruturam a programação de trabalho do dia, tá? Aqui a gente tem o tratamento de efluentes, que é o resíduo químico do processo de revelação, tá? Então, aqui, ó, vem uma informação importante, ó. Estando os serviços de imagem sujeitos a altas multas, resultando inclusive na autuação dos seus responsáveis, alguns dos quais radiologistas, bem como pelo fato de haver uma denúncia sobre o assunto registrado no Ministério Público, o que dá à Polícia Civil a legalidade para agir. Para estar em conformidade com a lei, as clínicas de diagnóstico por imagem devem optar pela instalação de um equipamento para tratar os efluentes químicos em seu próprio espaço, ou contratar uma empresa idônea, de preferência credenciada junto ao órgão público responsável, para resgatar os efluentes químicos, inclusive a água utilizada no processo. Vale destacar que, mesmo entregando os resíduos químicos para uma outra empresa efetuar o tratamento, o responsável pela clínica, a origem do resíduo, continua a ser o responsável pelo destino do efluente, podendo ser responsabilizado da mesma forma. Daí a necessidade de se contratar um serviço de uma empresa ética. Então, mesmo que o hospital cedesse esse material a uma empresa para fazer essa coleta, se a empresa, dentro do seu processo de descontaminação, retirada dos resíduos e a dispensa desses produtos, caso qualquer falha nesse processo acontecesse, a empresa, o hospital, dono dos efluentes, respondia civilmente, era responsável por esses efluentes, tá? Então, o tratamento de efluentes, ele demandava a necessidade de monitoração contínua, continua colocando no ambiente produto químico, ou seja, mesmo com o sistema, um fiscal pode atuar, não tem como ter controle sobre isso. Falha no equipamento, multa e até o fechamento do serviço, ou seja, o risco era permanente. Gasto contínuo no equipamento e seus filtros, aproximadamente 6 mil por ano. Isso aqui, na época que o digital começou a colocar os seus primeiros equipamentos em uso. Então, esses 6 mil aqui por ano tem mais ou menos uns 10 anos.
Então, atualmente, com certeza, esse valor corrigido já passa dos 10.000, né? Repetição de filmes, a perda inerente ao processo fotográfico analógico e químico, erro de técnicas de imagem, problemas de revelação, manuseio do material, das películas, contato com a luminosidade, vários outros fatores, eletricidade estática, vários outros fatores. O desperdício era entre 10% a 30%. E esse desperdício sempre gerava uma repetição do processo, ou seja, repetição do exame, expondo o paciente à radiação novamente. A repetição utiliza agenda e recursos humanos, o que poderia ser utilizado em novos exames. Então, no panorama geral, os equipamentos de aquisição de imagem, em sua maioria, já produzem imagens em formato digital, TC, ressonância, UCR, a ultrassom, a ressonância magnética, o PET-TC, medicina nuclear, que é essa aqui é ressonância, essa aqui é medicina nuclear, a hemodinâmica e assim por diante. Aí aqui nós temos algumas imagens de tomografia, aqui a gente vê a imagem de uma lesão, no processo digital a gente tem uma visualização bem nítida, tá? Com uma qualidade bem maior, tá? Esse aqui é um equipamento de tomografia da marca Siemens, aqui é uma imagem da região do tórax e aqui é uma imagem da região do crânio. A ressonância magnética, tá? Aqui é uma imagem da pelve, aqui também é uma imagem da pelve, aqui são cortes sagitais, aqui são cortes axiais, e aqui estão girando alguns exames, tá? Tem crânio, coluna lombar, joelho, tornozelo. E aqui um aparelho de ressonância. Ele é semelhante ao da TC, sendo que o gantry da ressonância ele é mais extenso. A CR, que é a radiografia computadorizada, a gente tem um padrão de imagem muito maior, a imagem com muito mais definição, detalhe. Ultrassonografia, que a gente tem o 3D da ultrassom, que a gente tem um padrão de qualidade absurdo nesse novo sistema. Medicina nuclear, a gente tem exames cardíacos, exames funcionais cardíacos, exames para rastreio de câncer, cintilografia. Aqui a gente tem o equipamento de medicina nuclear. O PET-TC, tomografia por emissão de pósitron, também é utilizado para a parte funcional e também é utilizado para detecção de metástase, é utilizado também em alguns casos o tomógrafo para fazer marcação de tratamento de medicina nuclear e de radioterapia. Processo digital de diagnóstico por imagens, radiografia computadorizada ou CR. Neste processo utilizam-se os aparelhos de radiologia convencional, os mesmos utilizados para produzir filmes radiográficos. Porém, é substituído o cassete pelo chassi com placa de fósforo. Então, a gente tem um raio-x analógico e o raio-x digital. Perceba que a gente tem muito mais definição, apesar dessa imagem ser reprodução. Então, a gente perde um pouco disso, mas mesmo assim a gente consegue perceber a diferença de visualização de parênquima pulmonar. A gente vê bem mais detalhes na imagem do que a gente vê no analógico. O processamento do filme passa por uma modificação, né, no processo digital. A gente tem a exposição, a imagem latente fica armazenada no cassete. A gente faz a leitura da imagem constante no cassete. A gente manipula, identifica e ela ganha um mundo digital. O médico pode olhar direto no computador, podemos enviar até para o médico que não está no serviço. Isso facilitou as situações do laudo virtual, em que o médico tem acesso às imagens no computador e lauda da onde ele estiver, tendo acesso ao sistema, tá? Aqui tem um esqueminha do que acontece aqui dentro da leitura, tá? Então, o CR em comparação com o convencional. Os sistemas de imagem radiográfica convencional registram e mostram seus dados numa forma analógica, tem frequentemente exigências de exposição muito rígida devido à gama estreita de profundidade de brilho dos filmes
e hipóteses muito reduzidas de processamento de imagens. Os sistemas de radiografia digital oferecem a possibilidade de obtenção de imagens com exigência de exposição muito menos rigorosas do que os sistemas analógicos. No sistema de aquisição convencional, as imprecisões em termos de exposição provocam normalmente o aparecimento de radiografias demasiadamente escuras, demasiadamente claras ou com pouco contraste, e elas são facilmente melhoradas com técnicas digitais de processamento e exibição de imagens. Então, numa situação em que no método tradicional essa radiografia teria que ser repetida e o paciente ser exposto à radiação novamente, no sistema digital, através de manipulação do processamento, nós podemos alterar um pouco esses padrões e a gente não perde tanto exame quanto se perdia anteriormente, tá? Então, o processo digital, ele corta várias etapas que atrasavam, prejudicavam, dificultavam o sistema convencional. Então, o sistema CR, ele literalmente trouxe a otimização para o serviço de radiologia, tá? As vantagens do sistema de radiografia digital, que são também extensíveis às demais modalidades diagnósticas, podem ser divididas em 4 classes. Facilidade de exibição da imagem. Na radiografia digital, a imagem vai ser mostrada em um monitor de vídeo, em vez do processo tradicional de expor o filme contra a luz. Redução da dose de raio-x, ajustando-se a dose para que a imagem tenha uma relação sinal-ruído conveniente, consegue-se uma diminuição real da radiação absorvida pelo paciente. Facilidade de processamento de imagens, o aumento do contraste ou a equalização por histograma são técnicas digitais que podem ser usadas. A técnica de subtração de imagens pode remover grande parte da arquitetura de fundo não desejado, melhorando assim a visualização das características importantes da radiografia. E a facilidade de aquisição, armazenamento e recuperação das imagens. Armazenamento em base de dados eletrônicas, facilitando a pesquisa de dados e a transmissão para longas distâncias, usando redes de comunicação de dados. Então, dentro do processamento, a gente tem as imagens médicas, que são uma importante ferramenta para o diagnóstico, e as técnicas de aquisição de imagens, que vão depender das propriedades físicas ou fisiológicas do corpo humano. Aqui a gente tem uma demonstração de como é o processo de formação da imagem, tá? A composição dos tecidos é diferente, osso, tecido mole e ar, então automaticamente eles vão ter uma distribuição diferente de tonalidades na imagem. A espessura também tem diferentes padrões, dependendo de cada órgão, e também vão ter uma demonstração diferente nessa gramatura de tonalidades que a gente vai ter na imagem. Aí aqui a gente tem a formação da imagem, tubo de raio-x, o feixe de raio-x que não tem informação útil, interagiu com o paciente, a gente tem um feixe modulado ou a imagem latente, e após o processamento a gente tem o filme radiográfico, identificado aqui com o nome do paciente, bonitinho, com a data, tudo direitinho. Formação das imagens. As imagens médicas tentam reproduzir uma região do corpo humano da forma mais fiel e detalhada possível, mas claro que existem limitações para que estes objetivos sejam atingidos. A imagem será tanto melhor quanto mais contraste e resolução espacial ela tiver. Atenção, esses dois conceitos são fundamentais, contraste e resolução espacial. Nós vamos terminar essa parte por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula.